Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Falando em Saúde, que é o podcast da Atlas Educacional. E aproveite que você está nos assistindo no YouTube e clique no ícone para se inscrever aqui no nosso canal. Todas as novidades, os novos episódios vão chegar em notificações primeiro para você. Hoje a Maristela já está aqui comigo a postos. Nós vamos receber o Fernando Viana, que é educador físico, é cabo do Corpo de Bombeiros aqui em Ribeirão Preto e também instrutor em diversos cursos. Vamos lá. Tudo bem, Viana? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema desengasgo. E é um tema que está, assim, na mídia, está acontecendo os casos, a gente vê muitas ocorrências, né? E é muito importante. Todo mundo está capacitado. Então, por isso, a gente vai hoje conversar a respeito disso um pouquinho, o que causa o engasgo, se tem algum público que é mais específico, o que a gente pode fazer e até como resolver esse problema. Porque chegaram vários casos recentemente na mídia, principalmente, mostrando crianças, ou então até mesmo idosos que tiveram problemas com engasgo, e chama mais ainda a atenção para isso. Você acredita que toda pessoa tem que ser treinada para uma situação de engasgo? Ela saber proceder? Acredito que, além de toda pessoa deve ser treinada em desengasgar alguém, além de ser treinada para o autodesengasgo. Olha, tem o autodesengasgo O também. autodesengasgo. Imagina, ela está sozinha e se engasgou. E aí, o que eu faço? Como procedo? Quem vai fazer o procedimento em mim? É importante que ela saiba também. O caso de engasgo é muito mais recorrente do que a gente imagina. Acredito que, na sua experiência, inclusive com muitos anos na corporação, no Corpo de Bombeiros, você também já se deparou com algumas situações. Nós temos basicamente dois grupos vulneráveis para o engasgamento. Eu considero os bebês e os idosos. Esses dois públicos, essas duas faixas etárias, né? Onde é mais comum ocorrer a asfixia, ali, a obstrução da via aérea por corpos estranhos. E o bebê é geralmente mais por líquido, mas nem sempre só o líquido, porque tem aquela fase de onde está começando com a papinha, ou então, de repente, alguém colocou algum objeto também, né? Porque tem essas ocorrências. E o adulto, porque não mastiga direito, porque vai perdendo a força muscular, então não consegue deglutir. Né? Seria mais algum tipo de ocorrência? Infelizmente, né, muitas vezes a falta de conhecimento de quem cuida, seja do bebê ou do idoso, é que acaba trazendo ao problema do engasgo, né? Nós os conhecemos pela sigla também OVAS, né? Obstrução de corpos estranhos, de vias aéreas por corpos estranhos ali, né? O engasgo realmente é isso, né? É uma Sim. obstrução da via aérea. Da via aérea por um corpo estranho que seja um semilíquido, pastoso ou objeto. E especialmente os neonatos, os RNs, né? É comum o engasgamento por leite durante a amamentação. Existem, em alguns momentos ali, umas falhas no processo da amamentação ou pós-amamentação que acaba causando o engasgo. Alguns cuidados que deveriam ser tomados ali. Dentre eles, né, das recomendações, na preparação, por exemplo, mamadeira, ter o cuidado do leite não ficar muito pastoso, ele não tendenciar ao mingau, isso acaba auxiliando. Para quem cuida do bebê, para quem amamenta, a mãe que ainda amamenta no peito, após amamentar, ficar com ele na vertical por aproximadamente uns 15 minutos após ter rotado. Nossa, mas não, rotou, já coloca para dormir. Não é muito indicado isso, porque as bolhas de ar que muitas vezes entrou na cada mamada, ela ficou no estômago, os esfíncteres ali na região do estômago, esôfago não estão bem formados e acaba voltando ali, leite coalhado e obstruindo via aérea. E esse bebê estando numa posição que não é a vertical e sendo a horizontal,
ele acaba tendo a via aérea obstruída, e se o pai, a mãe ou quem está cuidando não souber o procedimento adequado, vão ter danos graves ali. A gente vê bastante, né, situação, ocorrência de que a mãe liga, seja para o SAMU, seja para o Corpo de Bombeiros, falando que o bebê está engasgado, ele já está mudando a corzinha, né, já está ficando roxo, tá? E tudo mais. Numa dessa, dá para auxiliar essa pessoa, até mesmo por via telefone ali, já passando algumas instruções, caso ela não saiba proceder? É exatamente via telefone que a grande maioria desses bebês são desengasgados. O atendente do 193, do 192, do 190 é treinado para que oriente o solicitante a realizar de forma adequada o desengasgamento, a desobstrução da via aérea, especialmente estamos tratando do bebê. Em alguns casos, o socorro vai até a vítima. Sempre o socorro vai até a vítima, mesmo dizendo, ó, ele começou a respirar, mas o socorro ele vai até o local. É porque é muito rápido, né? Se essa técnica não for bem desenvolvida ali naquele momento, não dá tempo. É o tempo de atendimento, né? Quanto tempo que demora da identificação do sinal, do chamamento, até chegar no local, né? É o tempo de... Tempo-resposta. Tempo-resposta, obrigada, tinha esquecido esse termo. É É fundamental. o tempo-resposta. Então, se dependendo, o tempo-resposta é de 10 minutos, não dá tempo. A pessoa vai ficar muito tempo sem respirar, vai entrar numa parada respiratória que vai evoluir para uma parada cardíaca. Então, por isso que várias vezes acontece essa orientação por telefone. Nosso maior problema com esse tipo de emergência, simplesmente, qual é o problema que nós enfrentamos? É o tempo-resposta, é o tempo de chegada. Por quê? Como dizemos, né? Ouvimos, tempo é vida, tempo é cérebro, tempo é músculo. E a asfixia, para um bebê, ela é mais grave do que para um adulto saudável. O bebê ele se torna cianótico muito mais rápido, ele fica roxinho mais rápido, ele perde funções vitais mais rápido. Então, a grande importância e necessidade de quem está próximo, saber identificar, tentar fazer a desobstrução e pedir ajuda. Isso é fundamental. Como que se obtém isso? Através de treinamentos, divulgações, não somente, né, o pai e a mãe, mas o irmão mais velho e pessoas ao redor, familiares, têm que saber fazer o procedimento. E como que identifica, Viana, um caso assim de engasgo? Vamos classificar o engasgamento em duas formas, o engasgamento parcial e o engasgamento total. O engasgamento parcial, acredito que todos nós já sofremos uma vez. Ou seja, estava me alimentando e literalmente foi para o local errado. E o nosso organismo, muito inteligente, provoca tosse. Isso é um engasgamento parcial, onde você percebe uma pessoa assim, não interfira, apenas oriente ela. Continue tossindo. Força. Continue tossindo com força. Pronto, acaba se resolvendo, de modo geral. Agora, o engasgamento total, onde a pessoa não apresenta troca de ar, não consegue falar, começa uma agitação. É onde você ainda, se for um adulto, você ainda pergunta a uma criança que ela consegue se comunicar, você está engasgado, você consegue falar, você está respirando, ela vai sinalizar. Já um bebê, isso não é possível, você vai observar que o bebê, ele rapidamente ele fica roxinho, começa a se movimentar, um pouco mais acelerado, é onde você tem que intervir. E verificar o que precedeu isso, o que ele estava fazendo antes. Então, na maioria dos casos, nós atendemos quem? Bebês e idosos. E muitas vezes esses idosos em casas, em residências ali específicas para eles. Em locais de cuidados para idosos, mas muitas vezes profissionais precisam de um treinamento extra para poder identificar e corrigir esse problema. E aí, pensando, então, a gente tem as técnicas para poder fazer a desobstrução dessa via aérea que está obstruída. A gente teve algumas atualizações, né, recentemente, e só que a gente tem um vídeo para poder apresentar. Temos um vídeo das técnicas. E aí a gente vai conversar um pouquinho, então a gente vai pôr o vídeo, a gente vai conversar e vamos explicando como que vai ser feita essa técnica. Muito bem. Aí o vídeo já está na tela. É um vídeo
uma desobstrução no bebê. Isso. Imagina um bebê de 0 até 1 ano, foi identificado que ele não respirava, se realiza, coloca de barriga para baixo, no antebraço, a cabeça mais baixa o resto do corpo, e realize 5 tapas entre os ombros. Imediatamente vira de barriga para cima, localiza o centro do peito e 5 compressões com 2 dedos na vertical. Inspeciona a cavidade oral, não respirou, não desengasgou, não vomitou, eu faço novamente o procedimento até que ele desengasgue ou torne inconsciente. Então percebe-se a cada ação, 5 tapas, 3, 4, 5, giro ele, a cabeça permanece mais baixa que o resto do corpo, faço as 5 compressões no centro do tórax e observo a cavidade oral. Não foi encontrado o objeto, o alimento, não foi possível retirar, eu continuo o procedimento até que ele desengasgue ou torne-se consciente. A gente vê que em algumas técnicas também a pessoa está sentada, apoiando o braço e o bebê meio que no joelho, assim. Também é correto fazer dessa forma? Isso, para pessoas que não têm muita habilidade para esse procedimento, é recomendado ser realizado sentado, para não correr o risco de derrubar o bebê, derrubar ali o recém-nascido no chão. Então, contando também que a pessoa vai estar eufórica, vai estar preocupada, vai estar... E no caso, logo que desengasgou, eu lateralizo o bebê e observo, monitoro se ele continua respirando adequadamente, mas não deixamos de acionar o 193, Corpo de Bombeiros, ou o 192, o SAMU. Então, eu queria ver ali, Viana, porque na hora que você está fazendo a técnica, só pontuar, como você falou, né? A cabeça sempre para baixo, por conta da gravidade, para o líquido, né, poder descer. E aí eu tô percebendo ali que as pessoas precisam prestar bastante atenção, que você está segurando a coluna da criança entre os braços, numa posição que você consegue realmente segurar e dar segurança para esse bebê, para ele não cair, né? Sim, ali o que é importante, né? Quando eu coloco ele de barriga para baixo no antebraço, com a face dele na minha mão, a minha mão ali tem 2 funções, né? Abrir a via aérea, abrir a boquinha e estabilizar a cabeça. Além é importante manter a cabeça mais baixa que o restante do corpo, porque a própria ação da gravidade, ela auxilia na desobstrução. E observa-se também que a perna do bebê, eu prendi debaixo da minha axila ali. Isso é uma segurança a mais para que o bebê não caia durante o procedimento. Não escorregue, né? Não Como escorregue. você falou, se a pessoa não tiver uma prática, que ela faça sentado, mas um profissional que tem essa prática, ele consegue fazer em pé e garantir a segurança do bebê, com a técnica correta. Exatamente. É importante. E perceba que são 5 tapas de expulsão entre as escápulas. E imediatamente, barriga para cima, 5 compressões no centro do tórax. O bebê voltou a respirar, eu lateralizo. Ali monitoro se ele volta, se ele continua respirando. Interessante, né, que em muitos treinamentos que eu já ministrei sobre engasgo, tive algumas surpresas, né? Dentre eles, aquela pergunta, alguém aqui já presenciou alguém desengasgando? Aí uma moça levantou a mão e falou, eu perdi meu bebê engasgado. Nossa. Falei, meu Deus. Ficou com um familiar e ela engasgou e não sabia o que fazer. E quanto tempo? Tinha 11 meses. Falei, meu Deus. Mas e você, como está agora? Não, agora eu estou bem, tá? E vamos dar aula exatamente disso. E de todos os treinamentos, né? Por diversas pessoas, eu já treinei um pouco mais de 25 mil pessoas ao longo dos anos aí nesses assuntos, né? Uma vez um aluno me ligou, falou, tudo bem, Viana, eu estou te ligando para te agradecer. Agradecer por quê? Não, no treinamento que nós fizemos. Falei, o que aconteceu? Eu entrei para trabalhar hoje, saí trabalho de segurança no mercado. Quando eu olhei no relógio, nossa, estou meia hora mais cedo aqui. Cheguei mais cedo, cheguei adiantado, mas tudo bem, já estou aqui, vou ficar. Ele ficou, e isso, os clientes foram entrando, e de repente entrou um pai, uma mãe com uma criança no carrinho. E lá no meio das gôndolas, né, ele percebeu a mãe um pouco agitada, o pai também, com a criança no colo, ele foi até lá. Aí percebeu o que aconteceu, a criança roxa, ele pegou do braço da mãe e começou a fazer essa manobra que ele havia recebido o treinamento há 3 meses. Nesse meio tempo, fez 1, 2, no terceiro tapinha nas costas, a criança cuspiu um pedaço de plástico
que a criança estava no carrinho com uma sacolinha, um pedaço plástico e acabou obstruindo a via aérea. Aí a criança começou a chorar, voltou à coloração normal, a mãe começou a chorar, o pai e ele também. Só que ele de emoção, né? É muito emocionante. E aí, é interessante ele me agradecendo, né? Falou, nossa, não, eu falei, ó, agradeça a Deus por te colocar no momento certo, no local certo, e inclusive, né, meia hora antes, né? Você não sabia por que você tinha chegado meia hora antes, aí está aí o porquê. Ele fez a diferença na vida daquela família, né? Por conta do treinamento que ele recebeu. E por coincidência, durante o treinamento eu tiro foto. Né? Eu tinha tirado uma foto dele fazendo desengasgamento em um bebê, em um boneco. E anteriormente ele achou muito legal essa foto, e eu entregava para os alunos as fotos, e tinha colocado com protetor de tela do computador dele. Alguns meses depois, exatamente aquele procedimento que ele estava na foto é o que ele fez de verdade num bebê. Nossa, que bacana. Então você fala, olha que interessante, né? Ainda aproveitando nesse segmento, em determinado momento eu estava de plantão e havia dado treinamento de engasgo para o pessoal, os colegas do policiamento. Isso na parte da manhã. Umas 2 horas e pouco depois, tocou o alarme para nós. A ocorrência, engasgamento de bebê. Eu falei, meu Deus, tem aula disso agora há pouco? Engasgamento de bebê. Era na rua Epitácio Pessoa, na Vila Tibério, Ribeirão Preto. Quando chega lá numa loja, estava 2 policiais militares, estavam patrulhando o próximo, fazendo o procedimento. E ali, o pessoal do policiamento falou, olha, ele estava roxo, ele não está mais, mas ele continua engasgado. E me entregou o bebê. E eu comecei o procedimento. E comecei o procedimento, 1 tapinha, 2, 3, 4, 5, geralmente os primeiros tapas já desengasga. Não foi possível, virei a barriguinha para cima, mais 5 compressões, mas depois, na segunda tentativa, o bebê desengasgou, ele cuspiu a parte de alimento, e a mãe ali, pelo amor de Deus, não deixa meu bebê morrer, eu só tenho ele, eu não posso ter mais filho. Ele tinha 11 meses. E fiz o procedimento, aí o bebê começou a respirar, e eu junto, né? Graças a Deus. E ali, pede pro colega oxímetro, oxigênio, bebê respirando, de repente o bebê volta a engasgar. Ele voltou a obstruir, ficar ruidosa a respiração, fiz novamente, aí ele cuspiu uma grande quantidade de papinha. A respiração ficou normal, até então que aí chegou a unidade de resgate e transportou esse bebê, transportou o Bernardo para o hospital e ali ficou tudo bem. Um tempo depois fomos visitá-los e acabou se tornando até a ocorrência do mês que eles foram homenageados no quartel. Ai, que bacana. Então, recentemente o pai dele mandou uma foto desse bebê, hoje ele já está com 6 anos de idade, se eu não me engano, está grande, forte ali. Mas graças a Deus, fala, o bombeiro fez a diferença. Não, quem fez a diferença primeiro foi a vizinha que ligou para a corporação, que começou a ensinar por telefone o procedimento. Aí, os policiais militares que passavam patrulhando ouviu isso na rede rádio e foi dar início. E nós só demos continuidade naquilo que alguém iniciou. E caso com criança, assim, né, sempre chama muito mais atenção, tem um apelo emocional grande, que nem aconteceu com o caso do menino Lucas, que deu início à Lei Lucas depois, né? Ele estava num passeio com a escola em Campinas, a família de Campinas, aí ele sofreu um engasgo, não conseguiu ter o atendimento no tempo necessário e acabou falecendo. Essa história teve um desfecho terrível para essa família e para todos os envolvidos. E a mãe dele super insistiu em todas as instâncias possíveis e conseguiu aí que fosse implementada a lei para a regulação e para o treinamento de profissionais ligados à área da educação, né, em primeiros socorros. Aí um primeiros socorros para os profissionais da educação envolve também o desengasgo, mas realmente é algo que assim pode acontecer em todo lugar, com qualquer pessoa, e todo mundo tem que estar preparado. É importantíssimo essa lei, a Lei 13.722 de 2018, né? Onde todos os colaboradores de escolas, centros de recreações, creches, parques, têm que ter treinamento em primeiros socorros e especialmente em desengasgamento. É importante trabalharmos com a prevenção. A prevenção é fundamental, como aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. A prevenção, ela inclui vários aspectos, né? Dentre eles o treinamento e, se tratando de
crianças, bebês e idosos, um detalhe importante da prevenção é o quê? A preparação dos alimentos. Grandes erros acontecem na questão dos alimentos. Do menino Lucas foi um caso desse. O Lucas Zamora, né? Na época tinha 9 anos. Ele foi comer um cachorro quente e ele engasgou com a salsicha. Quando pensarmos em preparar cachorro quente para a criança, a salsicha ela não pode estar inteira, não pode estar em pedaços, ou ela esteja em fitas, né, em fetas, fitinhas, sentido longitudinal cortado, ou preferencialmente picada. É muito mais seguro. Outros alimentos não recomendados para crianças, né? Eu falo, quando eu treinamento em escolas, eu gosto que as cozinheiras assistam ao treinamento, porque é a questão da preparação. Maçã cortada em 4 pedaços e oferece para a criança, dependendo do tamanho da criança, ela não vai conseguir quebrar as partes da maçã ali, ela pode engasgar. Uva, não se oferece uva, morango para crianças muito pequenas. É importante que seja cortado, principalmente aí os bebês. Então, essa preparação ela é importantíssima na prevenção. E, no entanto, para o idoso, que está numa casa de repouso, quando é ofertado ali o alimento, um alimento mais pastoso, tamanhos menores, onde muitos engasgos que nós atendemos em casa de repouso é na hora da alimentação. A grande 99,9% dessas emergências. Então, a preparação do alimento é fundamental. Outro aspecto importante também o bebê tem a fase fálica, né, onde ele com as mãos tudo leva à boca. O cuidador, o familiar que está ali, é importante não usar pingentes, não usar broches, ou qualquer algo que se desprenda da sua blusa, da sua roupa e caia no berço, caia no local, porque ele vai pegar e levar à boca. E falar, por que ele engasgou? Muitas vezes é por conta disso. A criança, o idoso ou qualquer pessoa que seja, é importante que ela observe a forma dela se alimentar. Se ela olha para a comida, se ela respira adequadamente. Hoje, para as crianças, né, que utilizam as telas celulares, em modo geral, para se alimentar, para tirar a atenção, muitas vezes, para ela se alimentar melhor, não é uma boa opção. É o contrário, né? É o contrário, ela não sabe o que ela está Ela não comendo. tá nem prestando atenção no que ela tá Ela comendo, não não sabe o que está mastiga levando à boca, direito. não A mastiga. pessoa não mastiga, a pessoa fala enquanto come. O brasileiro, eu sempre falo, o brasileiro é muito carismático. A gente se reúne em volta da mesa. Então, a gente sai para jantar, a gente sai para comer. Toda vez que a gente sai com alguns amigos, sempre está envolvido a alimentação junto. E é nessa hora, conversa, brincadeira, conta piada. Aí a pessoa acaba puxando o ar com o alimento dentro da boca na hora que acaba engasgando. O Então, tomar engasgo, cuidado com isso, o né? grande perigo é a gargalhada durante a alimentação. Durante a Você alimentação. gargalhar é o grande problema aí para o engasgo. E alimentos, né, com criança, como falamos de algumas frutas, né, mas a carne tem que ser rigorosamente, assim, cuidada para poder ofertar. Alimentos redondos, né, falei, a uva, morango, amendoim, Bala famosa bala soft, as famosas balas redondas e duras, né, os grandes causadores de engasgos, né. Para o adulto, as técnicas são diferentes, mas é possível que todo mundo aprenda também? Para o adulto houve uma atualização, isso é recente, pouco ainda difundida, bem parecida, né, com a de bebês. Atualmente, nós temos 3 técnicas para desengasgo, onde seja golpes dorsais, ou seja, tapa nas costas, compressões abdominais e compressões torácicas. As atualizações informam que utilize pelo menos 2 dessas técnicas, alternando entre elas, que o sucesso é maior no desengasgo. Para o bebê, conforme visto, né, orientado, efetue 5 tapas nas costas, 5 golpes dorsais, alternando com 5 compressões torácicas. Para a criança e já também para o adulto, a nova orientação fala em efetue 5 tapas nas costas, 5 golpes dorsais e alterne com 5 compressões abdominais. Localizou o umbigo, 2 dedos acima, sua mão fechada, você faz a manobra, né? Que até 2010 a gente sempre usou o nome Hammerich, né? E de 2010 para cá orientou-se,
vamos chamar de compressões de desengasgamento, ou manobras de desengasgamento, ou seja, as compressões abdominais. Então, efetua 5 tapas nas costas, alterne com 5 compressões abdominais, ou seja, são até 5 tapas nas costas, até 5 compressões abdominais. Porque eu efetuei o primeiro golpe dorsal, 1, 2, desengasgou no primeiro, interrompe. Eu iniciei aqui, primeira compressão abdominal, segunda, desengasgou na segunda, eu interrompo. Então, é até 5 golpes dorsais e até 5 compressões abdominais. Eu vou revezando, né, alternando esses procedimentos. Criança e adulto eu faço dessa maneira até que ele desengasgue ou se torne inconsciente. E o importante é lembrar que na hora que a gente vai fazer na criança, a gente se posicionar na altura da criança. E se for um paciente que ele é muito alto, por exemplo, ou uma pessoa que ela é gestante, obesa, se eu não conseguir a minha altura, eu tenho que me posicionar de um modo que eu consiga alcançar, ou então uma gestante ou um obeso, eu não vou conseguir fazer o abdominal, mas que eu consiga fazer na região torácica. É aí que é interessante, né? Como existem as 3 técnicas, né? Compressão abdominal, compressão torácica e golpes dorsais, para gestante obeso, as melhores experiências, né, foram obtidas com 5 tapas nas costas e 5 compressões torácicas, da mesma localização ali das compressões torácicas da RCP. Ah, mas por que não no abdômen? Eu não vou conseguir muitas vezes unir as mãos no abdômen de um obeso. E não vou conseguir movimentar, com a intenção é movimentar o diafragma para aumentar a pressão intratorácica para expelir ali o objeto, o corpo estranho. E na gestante, a mesma condição, muitas vezes até consigo, mas para eu movimentar o bebê e movimentar o diafragma, eu vou ter dificuldades. Então, a melhor técnica são tapas nas costas e compressões torácicas. E se a pessoa adulta tá sozinha e começa a engasgar? É aí que está, o que fazer? Estou sozinho e engasgamento total. Temos muitos vídeos, né, de sucesso nessa técnica, né? Então, é a recomendação. Já que ninguém consegue fazer em mim, tapas nas costas, compressão abdominal, a orientação é: busque as costas de uma cadeira e você vai posicionar a sua mão fechada sobre o seu próximo ao seu umbigo, apoiar sobre as costas da cadeira e soltar o seu peso por diversas vezes nas costas dessa cadeira. Não tem cadeira, no canto de uma mesa. Também é uma boa opção. Não tem Algo rígido ali, uma algo superfície rígido, rígida. que tem uma angulação, que é onde você consiga soltar o seu peso sobre esse objeto. Como disse, né? Canto de uma mesa, costa na cadeira, as costas de um sofá, o canto de uma máquina de lavar, de uma pia, algo que são recursos, opções para que você desengasgar. E que seja fixo, de preferência, porque Sim. muitas vezes, quando eu já me deparei, a pessoa acaba utilizando uma cadeira muito leve. Então, na hora que ela vai fazer essa técnica, ela mesma pode até se machucar, porque Pode a cadeira cair. pode escorregar. Então, muito boa essa dica, né? Que eu espero que ninguém precise usar, lógico, né? Mas Da de uma máquina de máquina, lavar, da pia, de algo que fique firme no local e que a gente consiga fazer a técnica, né? Sim. Porque vai fazer toda a diferença aí. Os minutos de chance ali até tornar inconsciente, porque a ausência de oxigênio, o cérebro vai desligar essa pessoa ali para preservar, e se ninguém encontrá-la, infelizmente, teremos os piores desfechos aí. É isso que eu ia perguntar para vocês agora. Um caso assim de engasgamento pode levar uma pessoa a óbito? Uma pessoa adulta saudável. E aí ela teve essa obstrução. Segundo, né, os estudiosos, um adulto saudável suporta 4 minutos, em média, sem oxigenação cerebral. A partir disso, inicia a morte cerebral. E com 10 minutos, morte cerebral completa. Ou seja, se essa pessoa não foi identificada, não foi encontrada e não feito o procedimento, ela vai ter uma hipóxia que vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente, já atendemos várias situações dessas. Em festas, churrascos, residências, que você inicia o procedimento, vai verificar a cavidade via aérea, você observa, tinha alimento ali obstruindo, infelizmente. Então, é possível sim. E até agora a gente estava falando mais da técnica da pessoa que está consciente. Mas se durante o procedimento a pessoa ficou inconsciente, a técnica muda. Exatamente, né?
Então, está consciente, porém não respira devido a uma obstrução da via aérea. Mas estou fazendo procedimento até que aquele bebê, ele se tornou inconsciente. O que é tornar inconsciente? Ficou molinho. Ficou molinho, ele está inconsciente. O que eu faço? Continuo o procedimento. A recomendação é: coloque o bebê sobre uma superfície rígida, esse bebê, e ali você vai com 2 dedos na vertical iniciar compressões Aqui torácicas. temos vídeos da técnica. A Vamos nova lá. atualização informa: realize 30 compressões torácicas. Essa pessoa, quem está realizando esse procedimento? Uma pessoa leiga. A recomendação, então, 30 compressões torácicas, libera a via aérea, inspeciona a cavidade oral. Eu consegui visualizar o corpo estranho, objeto? Não. Faço mais 30 compressões torácicas e, na sequência, eu vou inspecionar novamente a cavidade oral. Eu faço isso até que chegue o socorro especializado. Ou o bebê ele desengasgue, volte a expirar. Durante esse procedimento, se for possível visualizar, apareceu ali na via aérea o corpo estranho, é possível, é necessário, dedos em pinça, eu fazia a retirada e observar se ele voltou a respirar. Não é importante, né? Não se faz as chamadas buscas cegas. Eu vou colocar o dedo e tentar localizar. Eu acabo piorando a condição, introduzindo um pouco mais fundo ali o objeto ou machucando a via aérea. E o importante é que, né, se for alguma coisa que foi líquida, até mesmo a própria camisa nossa, né, se a gente vê que tá o líquido ali, secar em volta, né, para não empurrar, isso que é importante, mas é a gente ter algum paninho, alguma coisa que vai conseguir secar. E referente à ventilação, Viana, ali tá fazendo então na técnica, né, 30 compressões. Inspeciona 30 compressões, inspeciona 30 compressões, inspeciona. Isso para quem? Para o público leigo ou que não tem o equipamento para fazer a ventilação. Para o profissional da saúde, nessa atualização, o que se preconiza, né? É um bebê ou é uma criança? A bebê de 0 a 1 ano, criança de 1 a 8 anos aproximadamente, eu realizo 15 compressões torácicas e ventilo 2 vezes. Realizo 15 compressões e ventilo 2 vezes. É importante que a cada momento, fiz as compressões, eu inspeciono a cavidade oral, não apareceu, ventilo as 2 vezes. Então, para bebê e para criança, 15 compressões, inspeciono, ventilo 2 vezes. Para o adulto, 30 compressões, inspeciono e ventilo 2 vezes. Ah, mas ventilo por quê? Não está passando ar, aí é essa... Com as compressões, qual é a ideia, né? Aumentar a pressão da torácica para expelir o objeto. Agora, para a ventilação, já que o objeto não saiu, eu vou tentar deslocar para um dos pulmões, pelo menos. E aí, no hospital, é outro procedimento para fazer a retirada. Pelo menos eu liberando um pulmão, vou libera conseguir ter o outro, né? para fazer a ventilação adequada ali. Isso as novas atualizações nos mostram. A gente partindo já para a reta final do nosso bate-papo, ficou bem claro, então, que todo mundo precisa ou passar por um treinamento ou buscar por informação para conseguir reverter esse caso de engasgamento, seja em si mesmo, seja no próximo. Exatamente o que deveria cada vez mais, né, se explorar a divulgação, o treinamento. Quanto mais pessoas forem alcançadas conhecendo esse procedimento, menos perdas, menos danos nós teríamos. Ah, mas eu não tenho filho, então não preciso. Não, você pode salvar o filho de alguém. Sim. Foi o caso desse aluno meu, não tinha filhos, mas ele salvou uma pessoa que não pode estar no mercado, no shopping. Então, a divulgação, o treinamento, a conscientização é o que é importantíssimo. Conhecer para salvar. Perfeito, então. Muito obrigada, Viana, novamente, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em vir aqui compartilhar com a gente todo o conhecimento que você tem. A gente fica aí muito feliz de te receber e a Atlas tem portas abertas para você sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. Como sempre digo, pedimos a Deus que nunca precisamos desses... todo esse treinamento não precisamos utilizar, mas se precisar, que Deus capacite nossas mãos e possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada, Maristela. Obrigada, Thaís.
da gente participar de mais um tema muito importante. E como você falou, Viana, que a gente não precise, mas a gente precisa estar capacitado. Então, para isso, a gente precisa procurar alguns lugares, conhecer, estar sempre se atualizando e atualizando nos novos protocolos, né? Não ficar sempre no protocolo antigo, sempre buscar conhecimentos novos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E é isso aí. Você conseguiu absorver bastante desse conteúdo que a gente discutiu hoje? E se você é médico, enfermeiro ou fisioterapeuta, fique atento também à nossa agenda de cursos. Na Atlas, nós temos cursos com chancela internacional que vão capacitar você melhor, vão melhorar as suas habilidades de atendimento, tanto cardiovascular como pediátrico. Assista nossos episódios, se inscreva aqui no canal do YouTube e também siga nossa página nas redes sociais. Estamos no Instagram, no @atlas.educacional. A gente se vê no próximo episódio.